Em todos os lugares do mundo há leis, tribunais, juízes, um sistema construído para levar ao povo um recurso essencial: a justiça. Nunca saberemos exatamente quantos tribunais existem nesse mundo, quantos juízes revestidos de autoridade humana, quantos advogados se erguendo para a defesa todos os dias. E ainda que somássemos a força, a inteligência e a influência de todos eles, há casos que mãos humanas simplesmente não podem resolver. Dores que não cabem em processos, injustiças que nenhuma lei consegue reparar. Situações que provam o quanto os recursos deste mundo são limitados. Jesus contou a história de uma viúva. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Lá também morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo ele não quis julgar o caso da viúva, até que um dia pensou consigo mesmo: é verdade que eu não temo a Deus e não respeito ninguém, mas se eu não atender o pedido dessa mulher, ela não vai parar de me aborrecer. Melhor resolver isso logo. Pensem. Se um juiz desonesto cedeu aos apelos da insistente mulher, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, mesmo que pareça demorado em defendê-los? Se até um juiz injusto atendeu uma causa pela insistência de alguém, o que esperar de um Deus justo que ouve o clamor sincero? Os tribunais dos homens têm limites, mas o tribunal dos céus é diferente. Onde termina a capacidade da justiça humana, começa o poder da justiça divina. No altar, onde o impossível é julgado, onde o que está perdido é restaurado e onde até o decreto de morte pode ser reescrito, e aos olhos dele, nenhuma injustiça passa despercebida. Este é o tribunal acima de todos os decretos, de onde sai a última palavra, a sentença definitiva. Porque quem se assenta neste tribunal para julgar é maior que todos os homens, que todas as portas fechadas e de todas as causas perdidas. E com a prova da fé, você tem acesso à porta que ele abre e que ninguém pode fechar. E é essa fé que tem poder para trazer à existência as coisas que não existem na sua vida. Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções. E nós estamos aqui mostrando os problemas do cotidiano dos brasileiros por toda parte deste país, mas também apontando a você a solução que vem do alto, a solução que se alcança por meio da fé. A fé na palavra, na promessa dele. Desde já, gostaria de deixar à sua disposição o nosso serviço de SOS Espiritual através do 3216-6162 e também pelo WhatsApp 11 3573 3500. Nós respondemos a todas as mensagens e eu tenho certeza que você vai receber uma orientação que vai lhe ajudar para que você possa saber o que fazer, tomar a decisão certa, fazer a escolha certa a fim de mudar a história da sua vida. No programa de hoje, você vai conhecer a história do Hugo, ele que era um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, serviu no altar por cerca de 10 anos. Até que um dia ele tomou uma decisão. Preste bastante atenção nesses detalhes e note a grandeza da misericórdia de Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós determinamos isso. Sejam a própria bênção. Um dia eu tive o privilégio e o prazer de servir a Deus no altar, mas troquei a bênção do altar para virar isso daqui.
Foram cerca de 10 anos servindo a Deus no altar. Eu comecei como auxiliar, já entrei na obra casado, com uma filha, e passei por alguns lugares aqui de Santa Catarina, como na região de Criciúma, Itajaí, Balneário. Devido às igrejas onde eu passei, até os outros companheiros de fé, como que peguei uma igreja sem povo e comecei a crescer aquele lugar por onde eu passei. Aquilo dali eu olho hoje como o início da minha queda, porque eu deixei de ser e comecei a querer só fazer. Então, aquele Hugo, aquele pastor, já não orava mais, já não buscava mais, já não era mais para Deus aquele amor que tinha antes. Só fazia no automático. E numa dessas igrejas que eu passei, foi aonde que foi a minha queda, literalmente. Num dia antes de eu ser transferido, eu traí a minha esposa e segui a minha vida. Fui transferido e, por incrível que pareça, para a igreja aonde eu fui transferido, foi para mim fazer a terapia do amor. Dentro de mim, achando que o tempo ia passar, aquele pecado ia ser esquecido, ia ficar só uma marca, só uma lembrança, mas dentro de mim, a dúvida, o medo, a insegurança, a culpa e, o principal, a injustiça. Eu precisava, o próprio Deus me cobrando, que eu precisava ser transparente. No dia seguinte, após a reunião de pastor, eu chamei a liderança e confessei o que tinha acontecido. Chamei a minha esposa junto, na frente do bispo, e sem ela saber, ela se desabou em choro. E na época, o bispo me chamou, ele se propôs em cuidar de mim. É claro que eu não estava mais exercendo a função de pastor. Eu abandonei literalmente a obra de Deus. Abandonei a minha família, abandonei a minha filha, fui seguir a minha vida. Eu saí da casa da minha mãe, abandonei a minha família e conheci uma pessoa que já era envolvida no meio da criminalidade. Então, como eu queria acompanhar essa pessoa que eu estava morando, eu comecei a me colocar à disposição também para fazer a coisa errada. E assim, eu comecei a entrar no mundo do crime. Uma hora eu estava no altar, levando a palavra, outrora eu estava na criminalidade. Isso no intervalo de quanto tempo? Novembro de 2017, eu larguei o altar. Fevereiro de 2018, eu já estava me envolvido nas coisas erradas do mundo. Eu fiz coisas que eu nunca fiz antes de chegar no altar lá atrás. E numa dessas baladas que eu estava no mundo, eu conheci uma pessoa, no qual a gente foi morar junto, mas ela não sabia nada do que eu fazia. Eu fui roubar uma loja, a primeira vez deu certo, coisa rápida, dinheiro fácil. Fui roubar pela segunda vez, muito fácil. Comecei a pegar o gosto, eu já não trabalhava mais. Eu parti daí para o tráfico, no qual eu levava droga para o Rio de Janeiro ou para Rio Grande do Norte. Aqui, dia 23 de outubro de 2018, na minha cabeça, seria um dia normal como o dos outros. Cheguei no aeroporto, fui tranquilamente para chegar até a fila do check-in, fiz todo o procedimento e ali foi a minha surpresa. Atrás da atendente do guichê do aeroporto tinha um senhor e, sem saber quem era, ele tirou o distintivo para fora e, num determinado momento, a única opção que eu tive naquele momento era de sair correndo. Inclusive, tem as imagens. Eu saí correndo dentro do aeroporto,
Eu entrei em luta corporal aqui com o policial federal, chegou mais gente para me segurar. Aqui é o momento que o policial federal estava abrindo a mala. Mal sabiam que aqui existia 16 quilos de maconha. E aí foi dado a ordem de prisão. Aqui é onde eles fizeram o protocolo deles, bateram foto de mim. Quando eu passei pelas grades do presídio, o medo tomou conta de mim. A dor de você pensar na mente da sua mãe que ela tinha um filho pastor e ele estava dentro de um presídio como um marginal, um criminoso, aquilo dali me doeu. Qual o nome da sua mãe? Andréia. A Andréia, inclusive, está aqui. Pode vir aqui, dona Andréia, por favor? Fica do lado do seu filho aí. Como é que foi para a senhora toda essa situação? Nada fácil. Mas eu não desisti, sabe? Eu, contudo, não tinha mais o que falar. Falar entrava no ouvido, ele não dava ouvido, ele só ouvia, mas não absorvia aquilo. Então eu fui para o altar e eu clamei a Deus. Eu clamei por Deus justiça, porque eu queria justiça. E ele, chorando, ele pediu para a mãe, ele botou a cabeça dele no vidro e ele pediu para me fazer uma oração nele. A partir daquela oração, eu comecei a fazer tudo o que eu fazia lá atrás. Então, ali naquela cela, eu dobrei o meu joelho mesmo, rasguei o meu coração, pedi para Deus misericórdia, mais uma oportunidade, e naquela oração eu tenho certeza que Ele me ouviu, porque eu fui até o chão, me humilhei para Deus, eu lembro até hoje, tinha a grade, só umas frestinhas, lá mesmo eu olhei para o céu e clamei a Deus, e numa das programações, eu ouvindo a televisão, começou a Fogueira Santa. A Fogueira Santa, eu nem pedi para sair de lá, porque eu queria a mudança no meu interior. E lá naquela cela fria mesmo, eu me apeguei com Deus. Eu fiz o meu propósito, fui para o altar e me aqueci voltando para os pés do Senhor Jesus. E nessa caminhada, procurando receber o Espírito Santo, foi um dia marcante para mim. Eu falei para Deus, meu Deus, não pode ser mais um ano, vai se virar mais um ano. E eu vi uma frase naquele dia, muitos vão dizer Feliz Ano Novo, mas como pode ser um ano novo se eu ter o teu Espírito? E naquele momento de segundos para entrar 2024, o Espírito Santo veio sobre a minha vida e ele disse, meu filho, tu é meu e eu sou teu. E eu sabia que a partir daquele momento tudo seria diferente. Nesse dia 19 de janeiro, na audiência, a surpresa de todo mundo, eu consegui a minha liberdade nesse dia. Eu vim correndo direto para o altar. Hoje eu tenho uma nova vida e aquela pessoa que eu conheci lá no mundo atrás, hoje, para alegria, nos casamos na celebração dos casamentos. Hoje a gente é uma família de verdade. Ela recebeu também o Espírito Santo. A gente tem um lar abençoado, um casamento abençoado e o principal de tudo, os dois juntos no mesmo objetivo, buscando a salvação junto com o Espírito Santo. Hoje eu não tenho título como pastor, mas no átrio hoje eu tenho a felicidade verdadeira de uma família transformada
de um homem nascido de Deus, cheio do Espírito Santo. E a reflexão que eu vejo nisso tudo, a misericórdia de Deus, né? Mesmo sem merecer, mesmo fazendo tudo errado, mas Ele me resgatou. Lá dentro da prisão, Ele viu as minhas orações, viu a minha sinceridade e hoje eu estou aqui contando esse testemunho e espero e tenho certeza que eu vou ajudar muitas pessoas através do meu testemunho. Na justiça dos homens, todo processo tem um dia para ser analisado. Você já percebeu que nenhuma causa é julgada sem que seja encaminhada ao juiz? Nada é decidido sem que o juiz, mediante as provas, defina a sua decisão. Se nos tribunais humanos uma prova é capaz de determinar uma sentença, no tribunal de Deus, o altar, não há causa que não seja julgada mediante a prova da fé. Por isso, cada domingo deste mês de julho será uma audiência diante do justo juiz, o único capaz de julgar toda e qualquer causa e fazer justiça através da fé. Neste domingo, 6 de julho, o primeiro domingo da justiça, às 7, 9h30 e 18 horas, em todas as igrejas Universal no mundo. Para endereços, acesse universal.org/localizar. Tá aí, primeiro domingo da justiça. Você conseguiu notar a grandeza da misericórdia de Deus? De onde Deus tirou o Hugo, mesmo depois de ter feito tudo o que fez? Pois é, essa misericórdia chega até você também. Pode ter certeza. Se teve jeito para ele, tem para você. E você que está aí numa situação semelhante ou até pior, de repente você tem um filho assim, você tem o seu marido assim, você tem alguém da sua família que está nessa condição, está atrás das grades, por ter escolhido caminhos errados. Você pode agir à fé em favor dessa pessoa. Neste domingo, dia 6, o primeiro domingo da justiça, venha a uma Igreja Universal do Reino de Deus aprender como usar a sua fé a fim de obter a justiça que vem do alto. Olha só o que disse Jó com respeito ao tribunal de Deus. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa e a minha boca encheria de argumentos. Jó queria saber onde ele poderia encontrar o tribunal de Deus. E o tribunal de Deus é o altar. E o altar está à sua disposição. Você pode trazer a sua causa diante do altar do justo juiz. E ele vai julgá-la, pode ter certeza. Basta que você apresente, juntamente com a sua causa, a sua fé. É necessário que você creia. Quando você sai de casa e vem à igreja, você já está mostrando que crê. Quando você ouve a palavra e pratica, mais uma evidência da sua fé. Então você junta as provas da sua fé e apresenta a Deus, juntamente com a sua causa. Ele fará justiça aos que clamam, aos que manifestam a fé. Neste domingo, nós estaremos com você aqui no nosso Templo Maior em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. A entrada, o estacionamento e a creche são gratuitos, você não paga absolutamente nada. Primeiro horário às 7 da manhã, ao cair da tarde às 18 horas, mas nós teremos às 9h30 da manhã a concentração de fé e milagres. Uma reunião única que só acontece uma vez por semana. Uma oportunidade para você ter uma experiência real e verdadeira com Deus. Na ocasião, traga uma garrafa com água para o tratamento espiritual completo, corpo, alma e espírito. Você vai receber 7 ministrações de fé, que vão da sua saúde à sua vida espiritual. E em dado momento da reunião, nós vamos falar a respeito da Fogueira Santa, vamos fazer o primeiro clamor da justiça e você terá a oportunidade de abraçar esta chance que Deus está te dando para mudar a história da sua vida e da sua família. Está sofrendo uma injustiça? Está passando por um momento difícil?
Já não sabe mais a quem recorrer? Então recorra ao justo juiz. E ele vai mudar a história da sua vida, ele vai julgar a sua causa. Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis e em todas as igrejas universal do Reino de Deus espalhadas pelo estado de Santa Catarina. Você quer saber onde há uma Universal perto de você? Acesse agora universal.org/localizar e você vai encontrar o endereço na sua cidade ou na localidade mais próxima. E para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, região central de São Paulo, nos mesmos horários. Vamos agora a uma matéria que fala um pouco mais do que acontece aos domingos na Universal. Estar na presença de Deus, ao lado de seus familiares, é o segredo para um lar verdadeiramente feliz e seguro. Deus me deu o dom do perdão. Foi a melhor coisa da minha vida. Eu perdoei as amantes, que não era só uma, elas iam para a minha porta da minha casa. Perdoei meu marido. Famílias inteiras que priorizam as primeiras horas do domingo para fortalecer os laços de amor e cumplicidade com seus entes queridos, através dos ensinamentos da Palavra de Deus. Talvez você já teve fé para ser curado, teve fé para prosperar, teve fé para realizar sonhos, para tomar posse de várias promessas da Palavra de Deus. Mas você ainda não teve fé para entregar. Talvez seja isso que esteja faltando a você. Essa entrega de vida. Essa entrega total, 100%. Porque quando há a entrega total, então há a resposta de Deus. Somente na presença do Altíssimo encontramos a força para enfrentar os desafios e a sabedoria para vencer todo e qualquer problema. Meu pai, abandonou a gente quando eu era ainda muito criança. E além daquilo ali, ainda veio um abuso de um irmão meu mais velho. Então as coisas já estavam ruins e piorou ainda mais. Para fugir de toda essa situação, que a gente passava muita fome também, eu casei. Achando que ia preencher aquilo ali, que ia me trazer um pouquinho de paz. Com 13 anos de idade. 13 anos. Só que não foi assim. Aí veio traições da parte do meu ex-marido, aí piorou tudo, a gente se mudou de cidade, eu vim embora pra cá. E quando eu vim pra cá, o brilho do mundo, eu vi uma oportunidade de ser feliz, vamos dizer assim, Então eu fiz amizades com pessoas diferentes e eu me separei do meu ex-marido e caí no mundo. Então eu comecei a ver vultos dentro de casa, eu comecei a ouvir vozes, a ponto, bispo, de eu não dormir em casa durante a noite. Aí eu já estava no vício do álcool. Toda noite eu bebia, estava no vício do cigarro, e toda a vida, relacionamentos vários, mas nada preenchia. Até que chegou um momento, bispo, que eu sofri o meu 4º acidente de moto, que eu fazia racha na madrugada. Que isso? Sim, senhor. Aí eu sofri o meu 4º acidente de moto, que era para ser fatal. E nesse acidente de moto eu quebrei os 2 braços. Aí voltou aquele inferno de novo, de passar fome. Eu não conseguia mais trabalhar, Chegou um ponto de eu não ter o leite para dar para minha filha, quando ela pediu. Então, estaca zero. Aí eu pensei, não, agora tá chegando a minha hora. E foi aonde eu fui, na igreja de bairro lá, e eu fui até o altar e eu falei para Deus, meu Deus, se o Senhor mudar esse lixo de pessoa que eu sou, essa pessoa que eu me tornei, porque eu fazia coisas que eu não queria fazer, mas eu fazia para preencher aquele vazio que estava ali dentro de mim. Então, eu fiz esse desafio com Deus. O que Deus acrescentou na sua vida após o batismo com o Espírito Santo? Um casamento feliz, Hoje eu sou casada, nosso casamento. Os filhos abençoados, Neste domingo, venha aprender a como desfrutar dos planos que Deus preparou especialmente para o seu lar. Às 9h30 da manhã. Neste domingo, dia 6 de julho, o primeiro clamor da justiça. Você quer a justiça divina na sua vida, independentemente de como você esteja vivendo. Lembre-se do testemunho que você acabou de acompanhar aqui do Hugo e também esse testemunho que você viu agora. Tudo depende de um passo de fé da sua parte. E com Deus, a sua vida certamente vai tomar um novo rumo. Eu vou estar com você às 9h30 da manhã neste domingo. Traga a sua família, vamos juntos clamar. Deus é justo, Ele vai julgar
a sua causa. Acompanhe agora esse intervalo que fala da consagração dos segundos e o bispo Sérgio Mota estará orando por todos nós e eu volto para concluir a nossa participação. Agir com justiça é muito mais do que um ato. É uma escolha diária de colocar Deus em primeiro lugar. É assim que vivem os segundos, aqueles que priorizam a vontade de Deus acima de seus próprios desejos, que escolhem a fidelidade e mantêm a integridade, até mesmo quando ninguém está olhando. Se atitudes justas são capazes de chamar a atenção dos homens, imagine como Deus trata os que procuram andar na sua justiça. Para estes, Ele reserva a honra de provarem os frutos da obediência, os frutos da justiça. E para que haja justiça divina na vida financeira de todos estes, neste domingo, 6 de julho, a consagração dos segundos com o azeite da justiça, que em uma reunião especial será consagrado por milhares de pastores e obreiros de todo o Brasil, às 7, 9h30 e 18 horas, e em todas as igrejas Universal. Encontre a mais próxima de você acessando universal.org/localizar. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra diz que tudo que 2 ou mais pessoas concordarem e acerca de qualquer coisa, aqui na terra será concordado nos céus. E eu estou, meu Deus, com centenas, milhares de pessoas que concordam, meu Deus, que ligam, meu Senhor, a vitória, a cura, meu Deus. E eu quero que o Senhor toque nesta pessoa enferma, aflita, desesperada, desempregada, com um casamento à beira do colapso, da separação. Estenda, meu Deus, a tua mão e traz a resposta. Traz, meu Deus, o refrigério para a alma. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja liberto você que nos assiste, em nome de Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Nós estaremos sempre suplicando a Deus que te abençoe, te dê forças para viver e forças para vencer. Tá ligado, Bispo Sérgio? Deus abençoe o senhor e a sua família também. E Deus abençoe você, amigo e amiga telespectadora. Você que está ligado nesta programação, pensando, será que eu vou? Será que se eu der um passo de fé, Deus vai me ajudar? Será que Ele vai ouvir a minha oração? Eu tenho certeza que sim. Agora, é necessário que você dê esse passo de fé. Como nós falamos de Jó, ele queria saber onde era o tribunal de Deus, para que ele pudesse levar a sua causa a Deus. E Deus ouviu a Jó. Você tem na igreja o lugar certo, preparado para você ter o seu encontro real e verdadeiro com Deus. Traga a sua causa a Ele. Traga a sua situação até o altar. Ele vai julgar sua causa. Domingo da Justiça, 9h30 da manhã. Te espero aqui. Até lá.